Merci, cher collègue. Je donne la parole à notre collègue Silva Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não pude acompanhar a intervenção inicial, visto que estive numa outra reunião deste Parlamento. Peço desculpa por isso, mas não quero deixar de contribuir para esta reflexão. Eu acompanho as políticas de imigração há muitos anos, tive responsabilidades governativas no meu país. Portugal tem uma tradição de acolhimento dos imigrantes muito importante. É hoje o segundo país no ranking internacional das políticas de integração de imigrantes, o ranking mais importante, o MIPEX. E queria, sobretudo, chamar a atenção para isto. O desenho das políticas de imigração e de gestão das fronteiras a nível europeu e mesmo o desenho da política de asilo não é a matéria da competência direta desta Comissão. A nossa preocupação fundamental diz respeito, julgo eu, à matéria da ajuda humanitária aos refugiados e da ligação entre as políticas de desenvolvimento e as políticas de gestão dos fluxos migratórios. E nestes dois pontos, da ajuda humanitária e das políticas de desenvolvimento, a resposta da União Europeia a esta crise é uma resposta decepcionante. E se nós olhamos para o tom da resposta que resultou das últimas reuniões do Conselho, a mensagem fundamental parece ser uma mensagem de dureza na gestão das fronteiras, de recusa de uma atitude de abertura em relação ao acolhimento dos refugiados, sem dúvida com o reforço dos meios de salvamento no mar, mas quanto ao mais, essencialmente uma resposta de dureza em relação à pretensão daqueles que acorrem às fronteiras europeias. Ora, julgo que uma Comissão de Desenvolvimento deve, em primeiro lugar, chamar a atenção para a necessidade do reforço da componente humanitária nesta resposta da União Europeia. E, como digo, essa dimensão parece-me ser absolutamente decepcionante. Porque o primeiro ponto a sublinhar para construir uma resposta humanitária é reconhecer que, em muitos casos, nós não estamos perante simples migrantes. Estamos perante refugiados. E considero absolutamente discutível que possamos dizer, bom, talvez aqueles que chegam naqueles barcos cheios de gente em situação desesperada não sejam pobres, porque, afinal de contas, pagaram uma soma financeira considerável para conseguir aqueles lugares. Pois, se eles não eram pobres antes de comprar aqueles lugares, tornaram-se pobres exatamente porque venderam tudo e vieram naqueles barcos com a roupa que têm no corpo e mais nada. E, portanto, são desesperadamente pobres, essencialmente aqueles que estão naqueles navios. E são, portanto, essencialmente refugiados, mais do que simples migrantes à procura de melhoria das condições de vida. E é isso que exige da União Europeia uma atitude de resposta àquilo que é uma crise de refugiados. E isso significa reforçar os meios de salvamento, com certeza, mas também reforçar as condições de acolhimento e de partilha de responsabilidades a nível europeu para o acolhimento desses refugiados. A segunda dimensão da atenção da Comissão de Desenvolvimento diz respeito à cooperação para o desenvolvimento com os países de origem. E aí o que seria de esperar da União Europeia perante uma situação como esta é sobretudo duas coisas.
Primeiro, que se tornassem claros os programas concretos de cooperação com os países de origem destes fluxos desesperados. Que programas são esses que queremos desenvolver para minimizar os conflitos que estão na origem destes fluxos migratórios e para proporcionar condições de desenvolvimento desses países? As prioridades políticas, portanto, e, em segundo lugar, os recursos financeiros para a cooperação para o desenvolvimento com os países de origem. E aí termino, Sr. Presidente, para dizer que há um teste à resposta da União Europeia na Conferência de Addis Abeba e nos recursos financeiros que a União Europeia está disposta a alocar às políticas de desenvolvimento e saber se está à altura dos desafios desta situação de crise. Muito obrigado, Sr. Presidente.